Oi pessoal, vamos para mais uma aula de Estradas 2. Hoje a gente vai falar sobre classificação dos ligantes, só que agora a gente vai dar uma abordagem mais para a parte da classificação SuperPave, que é uma classificação americana. Bom, a aula está dividida em 4 etapas, né? Primeiro o programa, SuperPave, como é que foi desenvolvido e tal, o estudo das temperaturas, os ensaios e a classificação. Bom, o que seria o programa, né? SHRP ou SHARP, né? O pessoal chama. É uma sigla, né, em inglês que significa Strategic Highway Research Program, que foi estabelecido em 1987, então já é bem antiga, né, essa classificação de pavimentos. E foi estabelecida pelo Congresso americano, e o Congresso ele estipulou um prazo de 5 anos para reformular as normativas, né, enfim, os estudos que tinha a respeito das rodovias, né, principalmente da parte do revestimento. E aí essa verba era uma verba, na época, né, de 150 milhões de dólares. Então eles estudaram e fizeram essa atualização nas classificações, em tudo que se refere a rodovias lá nos Estados Unidos. Bom, e aí o foco principal desse programa era desenvolver metodologias que garantissem a segurança, durabilidade e desempenho das rodovias. Então eles queriam melhorar o sistema de rodovia deles. E aí com isso eles implantaram esse programa com esse investimento. Beleza, e o que na classificação de ligantes, né, o que muda basicamente com relação à classificação brasileira? A classificação SuperPave, ela classifica os ligantes em função da temperatura. Então, ao contrário da brasileira, que já é especificada a temperatura, que daquele ensaio, né, especificada aquela temperatura, não sei se vocês lembram que a gente falou dos gaps que tinha, né, entre um intervalo e outro do estudo da penetração. Então, aqui, esse problema foi sanado. Então, o que eles fazem, né? Eles estudam as temperaturas e aí eles avaliam um ligante. Então, eu tenho um ligante, né? Esse ligante, ele vai funcionar, dependendo, né, da propriedade que ele tem, ele vai funcionar bem a uma faixa de temperaturas. Então, por exemplo, se eu colocar temperaturas muito elevadas, pode ser que o ligante A não se adeque, né? Ou se eu colocar um ligante B, pode ser que ele seja bom. Então, como a gente está tratando de um material que é natural, né? Existem várias propriedades, né, que são variáveis de um ligante para o outro. Então, o principal ponto, a principal diferença, né, entre a classificação SuperPave e a classificação brasileira é que no estudo da SuperPave ele faz uma varredura dessas temperaturas na qual o ligante pode ser utilizado. Bom, e aí, para que fazer essa varredura, né? Essa varredura ela é feita justamente para cobrir as etapas de processo de mistura, então usinagem, né, dessa mistura asfáltica, o espalhamento na pista e a compactação. Então eu vou estar analisando toda essa situação em laboratório para depois eu aplicar em campo o melhor ligante, né? E também, né, se o meu ligante, como eu falei nas aulas anteriores, o ligante ele varia de acordo com a temperatura, então o comportamento dele, né, as propriedades físicas desse ligante vai variar de acordo com a temperatura. Então a gente precisa avaliar onde que esse ligante vai ser implantado. Por exemplo, eu tenho um pavimento que vai ser implantado aqui na região centro-oeste ou na região norte do Brasil, nordeste. Eu vou ter uma temperatura elevada, né, porque a gente sempre tem um clima quente, e o nosso inverno ele é quente e seco. A gente não tem temperaturas, por exemplo, abaixo de zero. Agora, lá no sul do Brasil, a gente já tem locais onde a temperatura abaixo de zero é importante a gente levar em consideração. Então, se o meu ligante ele vai variar de acordo com a temperatura, o comportamento dele, então nada mais justo do que eu classificar, né, e avaliar a temperatura do local que eu vou estar implantando esse pavimento, né? E aí eu trouxe aqui um exemplo, né, óbvio que não é do Brasil,
de uma rachadura, né, uma trinca ou rachadura aqui já no caso, relacionada com temperatura. Então, aqui tem neve, né, então uma região bem fria, e aí a gente tem essa característica aqui. Então, tanto para temperaturas elevadas quanto para temperaturas baixas, o ligante vai se comportar de maneira diferente. Então, por isso que o estudo das temperaturas é importante. Beleza. E aí, né, ressaltando que todas as propriedades físicas do asfalto estão ligadas à sua temperatura. Então, por isso que é extremamente importante a gente saber onde é que a gente vai estar aplicando aquele asfalto. Beleza. E o que a gente tem? Como que é chamado, né? Como que é classificado esses ligantes perante a classificação SuperPave? Os ligantes, eles são classificados em graus de desempenho, né? E esse grau de desempenho, né, em inglês, né, PG ou grau PG, né, ele é identificado por uma temperatura alta, que é esse número maior aqui, e uma temperatura baixa. Então, nesse caso, por exemplo, se aparecer lá, grau PG, né? PG, esse ligante é um PG 64 menos 22. Quer dizer o quê? Que nas temperaturas de 64 até menos 22, esse ligante é adequado. Aí eu tenho um grau PG de 70 a menos 22. Então, quer dizer que de 70 até menos 22, esse ligante é adequado. E assim por diante. Então, eu tenho várias classificações. E ele vai aparecer nesse formato aqui. Esse tracinho que está aqui sempre se refere à temperatura negativa, então é menos 22, tá? Não é um tracinho para separar as duas, não. É menos 22. Então, eu vou avaliar o meu ligante a diversas temperaturas e vou ver se ele passa ou não no teste. Então, eu vou colocar ele a tantos graus. Ele vai manter as suas propriedades físicas? Manteve. Então, ele é adequado. Não, quando eu aqueci um pouco mais, esse ligante já não serviu, não atendeu as minhas expectativas. Então, esse ligante não serve para elevadas temperaturas, certo? Tá. Mas aí, vamos voltar aqui. Essa temperatura, por exemplo, 64 graus, né? A gente já está torrando. Não, essa aqui não é a temperatura do ar, tá? Essa aqui é a temperatura do pavimento. Como que é medido, né, essa temperatura? Esses intervalos, né? A mais alta, como que eu meço isso? Eu vou fazer uma perfuração, né, ou vou fazer uma mistura asfáltica e numa profundidade de 20 milímetros, né, do revestimento, eu vou avaliar a temperatura que está o pavimento. Então, a temperatura do pavimento que vai ser medida. Então, essa temperatura no grau aqui, no grau PG, ela faz referência com a temperatura do pavimento. A que profundidade? 20 milímetros, certo? E aí eu vou medir durante o ano inteiro, né? Durante os 7 dias consecutivos mais quentes. Então, eu vou pegar 7 dias mais quentes do ano. Dentre esses 7 dias mais quentes, qual foi a maior temperatura? Então, não adianta nada, por exemplo, fez 39 graus, 39, daí no outro dia fez, digamos, a temperatura do ar, né? No outro dia fez 15 graus. Então, não é os dias consecutivos mais quentes. Então, tem que ser os 7 dias consecutivos mais quentes do ano. Então, tem que pegar, por exemplo, 38, 38, 38 graus, 38 consecutivos ali, e aí eu vou analisar isso e vou pegar esse dado para eu fazer o meu estudo. Beleza. Só que isso, a gente tem uma certa dificuldade em fazer essa medição. Ainda mais em rodovias que elas não foram implantadas ainda, né? Então, existem técnicas, né, equações que fazem correlações com a temperatura do ar. Então, por exemplo, aqui a temperatura máxima do pavimento a 20 milímetros, né? Eu levo em consideração a média das temperaturas máximas do ar dos 7 dias consecutivos mais quentes do ano. Então, vou pegar os 7 dias consecutivos e vou avaliar qual que é a temperatura máxima e vou colocar aqui. A latitude geográfica do projeto em graus, então vou colocar a latitude também, porque isso é importante com relação a se eu estou num clima tropical, se eu estou num clima temperado, então isso aqui vai influenciar. E aí eu tenho a minha temperatura máxima por essa equação aqui de cima, certo? A minha temperatura mínima, ela também está relacionada com
a minha latitude e a temperatura do ar, né? E eu levo ainda alguns outros fatores em consideração, como a profundidade a partir da superfície, né? O desvio padrão da temperatura média do ar e a minha confiabilidade. Então, se eu pegar a curva normal, a distribuição normal, eu tenho que a confiabilidade de 98%, por exemplo, eu uso um Z de 2,055. Bom, e aí eu tenho então que meu grau PG, temperatura maior, ela vai ser a temperatura mais alta, né, medida do meu pavimento, ou através de correlações pela latitude e pela temperatura do ar. E a temperatura negativa, o mesmo procedimento. O segundo, né? E o segundo, que seria essa temperatura negativa, é a temperatura mínima do dia mais frio do ano. Então, para o mais quente, eu tenho que avaliar os 7 dias consecutivos e para mais frio, eu só pegar o dia mais frio do ano. Beleza. E aí, com relação aos ensaios. Os ensaios, eles são bem diferentes da classificação brasileira. Então, a gente vai usar o reômetro de cisalhamento dinâmico, né? Ou DSR, o viscosímetro rotacional, que é o Brookfield, que eu já mostrei para vocês, aqui está o link do ensaio, né, no YouTube, reômetro de fluência em viga, prensa de tração direta, estufa de película delgada rotacional, que é o RT-FOT, que eu acho que eu também já comentei com vocês, e o vaso de pressão de envelhecimento, né, que é o PAV. Esses ensaios todos aqui, na próxima aula a gente vai descrever, eu vou descrever cada um deles, e que nem eu fiz para a classificação brasileira, que a gente descreveu, eu coloquei o link do ensaio para vocês avaliarem. Bom, e como é que se dá, né, a classificação do grau PG, né, ou classificação dos ligantes pelo método SuperPave? Eu tenho aqui o PG mais alto, né? Então, PG 52, 58, 64, PG 70 e 76. Então, esse aqui é da temperatura elevada. E aqui é do grau baixo, né? Então, menos 10, menos 16, 22 e por aí vai. Beleza. Então, o que eu vou fazer com o meu ligante? Eu vou pegar e vou avaliar o meu ligante com relação à temperatura que ele entra em combustão, né? Que seria o flash point, né? Esse ensaio a gente já falou sobre ele, é um ensaio que está mais relacionado com a segurança, então por isso que ele tem um limite inferior, 230 graus. Então, na classificação brasileira, né, ponto de fulgor. Essa 230 graus, então fiz lá o ensaio, deu 250 graus. Ok, esse ligante pode ser utilizado. Beleza. Depois, eu vou pegar esse ligante original, né, sem envelhecer ele, sem nada, pegar lá o ligante original e vou colocar ele no viscosímetro rotacional, tá? E a medida dele tem que ser menor do que 3 poás, certo? Então, vou medir aqui e se passou, ok. Se não passou, esse ligante será eliminado. Aí eu venho para o DSR, né? O reômetro. E aí no reômetro eu vou fazer as avaliações em cima das temperaturas. Então, por exemplo, eu vou pegar e vou avaliar o meu ligante a 52 graus. Ele passou? Teve um valor maior do que 1 kPa? Teve. Então, tá ok. Aí eu vou aumentar a temperatura. Coloco 58. Ele passou? Teve valor maior que 1 kPa? Sim. Então, eu vou passar para outra temperatura. Até que eu vou chegar um momento que ou todas as temperaturas são adequadas, ou seja, o meu ligante é muito bom, ou, né, ou é um ligante modificado, ou eu vou chegar, por exemplo, eu aumentei minha temperatura do ensaio para 70 e não alcançou, por exemplo, deu 0,8 kPa. Então, esse ligante não é bom na temperatura de 70 graus. Então, eu já sei que esse meu PG, na parte superior, né, o meu PG alto, vai ser 64, certo? Porque 70 ele não suportou. Ok. E aí, eu vou fazer o que com esse ligante? Isso aqui tudo com o ligante original. Depois eu vou envelhecer esse ligante, né? No RT-FOT. Então, vou envelhecer esse ligante, vou colocar lá, não sei se vocês lembram, mas eu vou dentro
de um cilindro, vou colocar uma película ali de ligante e vou colocar ele dentro do equipamento e o equipamento vai injetar ar ali para eu envelhecer esse ligante, simulando o que eu vou ter lá no campo, na dosagem e na aplicação. Ok, a perda de massa, né, tem que ser menor que 1%. Se passou, tranquilo. E eu vou fazer a mesma coisa com relação ao DSR, né? Então, eu vou fazendo as medições, elevando as temperaturas. Então, vou fazer com 52, 58, 64, 70, 76, até que qual é a temperatura que o meu ligante vai apresentar, né? 2,2 kPa, ou valores maiores. Então, esses ligantes serão adequados. Depois disso, eu vou envelhecer ele, né, no PAV. Também é uma questão de envelhecimento do ligante. E aí eu vou fazer também várias medições e vou verificar se ele conseguiu, né, alcançar no mínimo 5.000 kPa no ensaio. E por último, eu tenho a questão do PG negativo, então a temperatura é negativa. Como que eu vou avaliar isso? Eu avalio pelo ensaio do BBR, que é uma viga lá, depois a gente vai falar mais sobre o ensaio. E aí, se no ensaio do BBR, né, for o M for maior que 0,3, ele é adequado. Então aqui, por exemplo, se meu ensaio, vamos supor que aqui meu ligante tinha dado 58, grau PG alto, né? Aí eu vou testar ele para o grau PG baixo, a menos 6 graus ele foi ok, a menos 12 ele foi ok, menos 18 ele não funcionou. Então quer dizer que meu grau PG negativo vai ser menos 12? Não, meu grau PG negativo eu vou subir aqui e ele vai ser menos 22, certo? Então essa aqui é a temperatura do ensaio e esse aqui é o grau PG que vai ser classificado o meu ligante. Então, nesse caso eu teria um PG 58 menos 22. Pode ter ficado meio confuso, mas aí o que eu fiz? Eu trouxe um exemplo, né, para a gente avaliar junto. Primeiro, aqui tem a temperatura de teste, né? Aqui os ensaios que foram realizados nessa amostra e aqui eu tenho a minha medida. Então, o que foi medido lá no ensaio, né? Meu ponto de fulgor, pela especificação, maior que 230 graus. Ok, eu medi 257, então tá ok. Viscosidade Brookfield, né? Eu tenho que ter pelo menos um valor menor que 3.000 cent.poas. Então, deu bem menor, né? 0,259, então tá ok. O meu resultado no DSR, né? Tem que ser maior que 1 kPa, beleza. Esse aqui, a uma temperatura de 58 graus Celsius, deu ok, né? Deu 1,9, e a 64 graus Celsius também deu ok, que é 1,05. Agora, a 70 graus Celsius eu tenho 0,74. Então, o meu ligante ele não serve, né? Não serviria para temperaturas de 70 graus Celsius. Então, o meu grau PG aqui, nesse caso, seria o quê? Meu PG alto, né? 64, certo? Por quê? Porque ele só foi até 64. Se aumentar mais essa temperatura, ele não vai atender o meu critério. Ok, aí eu passo para o ligante envelhecido. Quando eu envelheço esse ligante, eu vou testar ele na temperatura de 58, o meu mínimo é 2,2 kPa. Deu 3,98, então tá ok. A 64 graus deu 2,34, também está ok. Agora 70 graus não deu certo, então 1,68, então esse ligante não serviria. Ele já não serviria aqui em cima, né? Então eu tenho a certeza agora que meu grau PG para esse ligante, o grau alto é 64, certo? E aí eu vou para o ligante envelhecido no PAV, eu tenho que avaliar isso também. Tem que ser menor que 5.000, então nesse caso todos passaram, certo? E aqui a temperatura de ensaio. Depois eu vou fazer o ensaio do BBR, que é o da viga para verificar a questão do grau negativo. Então, módulo de rigidez tem que ser menor que 300, todos passaram, e o coeficiente angular tem que ser maior que 300. Então, os dois primeiros passaram e
o último não passou. Então, nesse caso, o que, que eu vou ter? Aqui em cima, o meu grau alto, PG, vai ser 64, então a classificação do meu ligante vai ser PG 64 menos alguma coisa, né? Menos aqui no caso, aqui aceitou todos, então poderia ser menos 18. Mas aqui não aceitou o menos 18, então eu vou pegar o menos 12, que é a menor temperatura que eu consegui atender o critério da norma, né? Então, menos 12. Meu grau PG vai ser 64 menos 12? Não, eu tenho que ir lá na tabela, né? Então, deixa eu voltar aqui. Voltando aqui na tabela, meu PG é 64, né? Menos 12, que está aqui embaixo. Eu vou subir e vai ser um PG menos 22. Então, a classificação do meu PG nesse caso vai ser PG 64 menos 22, certo? Então, vou passar aqui rapidão. 64 menos 22. Aí eu tenho algumas recomendações, né? Quando eu vou usar ligantes, né? Em temperaturas mais elevadas e onde eu tenho uma carga mais lenta, eu aumento 1 grau PG na temperatura. O que seria aumentar 1 grau PG na temperatura? Por exemplo, eu fiz as medições de temperatura em campo e tudo mais, e deu que eu preciso de um ligante PG... Deixa eu voltar aqui na minha tabela. Deu que eu preciso de um ligante PG 64, vamos supor. Só que onde eu estou projetando é um lugar que é um estacionamento, não, é uma praça de pedágio, por exemplo, né? Onde eu vou ter um tráfego mais lento. Então, o que ele recomenda? Recomenda que a gente aumente 1 grau PG. O que é 1 grau PG? Vai virar 65? Não, vai virar 70, porque o grau PG sobe de 6 em 6, certo? Então, o que ele recomenda? Que eu aumente 1 grau PG, né, para cargas lentas e eu aumente 2 graus PG quando a carga é parada, né, em estacionamentos, algo do tipo, pátios, enfim. Beleza. E a outra recomendação que ele faz pra gente é com relação ao tráfego. Então, com relação ao tráfego, eu verifico se meu tráfego é de 10 a 30 vezes 10 a sexta passagens do meu eixo padrão, ou seja, aquele caminhão vai passar por lá, né, 30 vezes 10 a sexta, eu considero, eu tenho que avaliar no meu projeto se eu vou aumentar esse grau PG na temperatura ou não. Ou se for mais de 30, aí sim eu tenho que obrigatoriamente aumentar esse grau PG na temperatura alta, certo? Então, aqui dá para ver nessas recomendações que o meu ligante está diretamente relacionado com a carga, né, o carregamento, ali a passagem de eixo padrão, quantos caminhões, né, vão passar por ali, e com relação também ao tempo de carregamento. Bom, para a aula de hoje era isso. Muito obrigada e até a próxima.